Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre integral indefinida. Então vamos lá e vamos para o vídeo. Antes de falarmos de integral indefinida, vamos agora ver o que é uma antiderivada. A antiderivada é basicamente o contrário da derivada. Por exemplo, aqui nós temos a integral de fx dx. Quando nós fazemos a integral de fx dx, nós estamos fazendo basicamente a antiderivada. E aqui nós temos o seguinte, vai aparecer aqui uma constante. Ou seja, quando nós integramos, vai ter sempre aqui uma função e vai ter aqui uma constante. Essa constante aqui serve para representar o seguinte, quando nós derivamos qualquer coisa, qualquer constante, ela vai ser igual a zero. Então aqui nós temos aqui a antiderivada, ou seja, imagine o seguinte, se nós tivermos aqui um x mais 2 aqui e nós derivarmos ele, vai ficar igual a 1. E quando nós integramos 1 aqui, 1 dx, vai ser igual a quê? Vai ser igual a x mais uma constante. Se nós colocarmos aqui só o x, isso quer dizer que está praticamente errado, pois aqui ainda tem uma constante. Mas essa constante aqui fica muito difícil de determinar, pois quando nós derivamos aqui uma constante, ela é igual a zero. Ou seja, qualquer constante aqui, ela é igual a zero. Então nós não podemos determinar se a constante é 2, se a constante é 3, ou assim sucessivamente. Então, por isso que aqui tem esse c aqui de constante. Já a integral indefinida, quando nós falamos dela, nós estamos falando aqui de uma função genérica. Essa função genérica aqui, nós podemos abordá-la da seguinte forma. Quando nós temos aqui um x aqui mais uma constante, esse x aqui ele pode ser representado por qualquer valor. Quando a nossa função ela tem limites de integração, ela é chamada de função completa, ou então função definida, ou então integral definida. Quando nós temos uma integral definida, nós temos aqui os limites de integração da integral indefinida, que eles ficam representados basicamente aqui. Como, por exemplo, se nós tivermos aqui a integral de 0 até 2 da nossa f de x, eu vou chamar aqui de x, dx. Quando nós fazemos isso, tanto esse 0 aqui como esse 2 aqui, são chamados de nossos limites de integração. Por sua vez, esse dx aqui, ele é chamado de variável de integração. Essa variável de integração aqui, ela quer dizer o seguinte, quando nós colocamos o dx aqui, nós estamos integrando a função com relação a x, onde vocês vão ver integrais duplas e integrais triplas. Quando é uma integral dupla, ela pode vir da forma dx, dy, ou então dy, dz, e assim sucessivamente. Quando tem o dx aqui, isso quer dizer que nós estamos integrando com relação a x. Na aula passada nós vimos como integrar os polinômios. Quando nós fazemos aqui a integral de um polinômio, nós temos a integral do x a n dx, o resultado dele vai ser x a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Eu prometi que nessa aula faria mais alguns exemplos envolvendo aqui a integração de polinômios. Então, para completar a aula, nós vamos aqui fazer alguns exemplos de integração de polinômios. Então, vamos lá. O nosso primeiro exemplo é uma integral de x a 3 dx, ou seja, esse 3 aqui vai ser igual aqui ao nosso n. Quando nós fazemos a integral aqui de x a 3 dx, nós vamos aqui repetir o x, o expoente aqui ele vai somar um valor, ou seja, vai ficar 3 mais 1 que é igual a 4, e aqui nessa parte de baixo aqui nós colocamos o 4, pois nós temos aqui o nosso n mais 1. E depois nós completamos aqui com a nossa constante de integração. Nós temos aqui a nossa constante. Com isso, nós chegamos ao final do nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo da aula de hoje. No segundo exemplo da aula de hoje, nós temos aqui a integral de x a 4 sobre dx. Veja que aqui eu fiz alguns tracinhos aqui embaixo, mas aqui foi apenas um erro técnico. Então, vamos resolver aqui a nossa integral. X a 4 dx. Nós vimos aqui, pela regra de integração dos polinômios, que nós só adicionamos aqui o x, nós somamos uma unidade aqui, fica x a 5, e aqui embaixo nós só repetimos aqui o 5, pois o n mais 1 é igual aqui ao próprio numerador. E depois colocamos a nossa constante. Sendo assim, o nosso exemplo 2 foi concluído. Então, chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.